Agora é o seguinte, gente, vamos lá de Cruzeiro, pro Arthur Moraes falar um pouquinho de Cruzeiro? Vamos Cruzeiro! Vamos ganhar! Arthur Moraes, eu Opa. falei um pouquinho porque o primeiro foi só seleção, né? A gente tava preocupado com o Tite. Não, mas o assunto foi pertinente, né, Dimar? Foi muito legal. A gente vê grandes jogos, né? É bacana, né? O futebol tem a sua arte ainda, mas vamos lá. O presidente não acompanha a delegação no sul do país. Tomei conhecimento que o Cruzeiro chegou há pouco, então, ao hotel em Pelotas. Uma viagem, de Porto Alegre, aquele busão que você conhece, todo conforto, 2 andares, 3 horas e meia de viagem. Deve ser uma paisagem bacana, né? De Lá Porto é Alegre, linda, o sul serra, do país né? o sul do país é muito bonito, né? Então, 3 horas e meia aproximadamente durou a viagem, porque o Cruzeiro havia chegado noite passada, no final da noite de ontem, à capital gaúcha, por isso que a atividade foi no CT do Grêmio. No final da manhã, o almoço e depois, então, aquele pequeno descanso e, evidentemente, esta viagem agora é o descanso, aquela conversa que sempre acontece. O Marcinho, que ficou insatisfeito com a substituição diante do Guarani, até fez questão, esteve na entrevista coletiva hoje em Porto Alegre e fez questão de ressaltar que o ambiente é bom, apesar de toda a cobrança, de toda a pressão que está existindo. Antes de entrarmos propriamente dito aqui no time de Mara e em possibilidade de escalação, né? Das possibilidades em termos de escalações das opções do Moza Santos, destacar aqui uma matéria que está no portal, então, né? Da redação, que diz o seguinte: após sofrer um transfer ban, impossibilidade de contratar jogadores da Federação Internacional de Futebol FIFA devido a uma dívida referente ao Arrascaeta, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, espera que o clube sofra uma nova punição da entidade máxima do esporte. Desta vez, por causa de um débito pela contratação de Riascos. Em entrevista ao site ge.com, né, Globo, o mandatário confessou. Pois não, Dimara? Não, só tá falando o nome do site. Globo Esporte, a matéria o pessoal tá acompanhando aí, já tá no nosso portal. Quem tá na live tá vendo aí já. Exatamente, Globo Esporte. O mandatário confessou que o pacotão de reforços anunciados nos últimos dias foi prevendo essas sanções. E aí abre aspas, e ele diz: quando a gente contratou o Pastana, por exemplo, ele já sabia disso. E daí que a gente fez aquele movimento mais agressivo na semana passada e na segunda-feira para poder ajustar o time, já esperando que viria esse transfer ban. Tanto esse quanto o que vai vir do Riascos em julho. Fecha aspas, disse então o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Agora, ô Piquetito, você mesmo se manifestou recentemente aquela preocupação. Tem ainda aquela parada do Denilson, né? E aí, a preocupação maior de um novo rebaixamento, amigo. E ela pode vir a qualquer momento. A qualquer momento. Que isso? Eles não vão avisar, não. Não, e assim, eu não sei se dá nem pra falar de futebol quando a gente entra nesse assunto, né? Parece que fica tão de lado. Tem uma matéria, gente, no nosso portal, olha lá, é do Gabriel. Ele fez, acho que há 2 dias, Léo, falando as sanções que o Cruzeiro pode receber, porque todo mundo fica achando que é só isso, avisou, multou, não pode ir, não. Gente, vai desde isso, né, não poder registrar jogador, até poder ser banido. Vocês estão malucos? Sabe, vão acontecendo os julgamentos em Lausanne, na Suíça, no Tribunal da FIFA, e as penas vão chegando, não é só essa, não. E mudaram as regras de 2 anos pra cá, porque é o seguinte: antes você tinha um tempo para recurso, demandava mais tempo, agora é muito mais rápido. Exatamente. As sanções acontecem rapidamente. E isso que me impressiona, para não dizer outro termo, que me deixa estarrecido, é uma matéria num portal como o nosso, como é o GE, muito conhecido e lido como o nosso, né? O Tempo e o Super por milhões de pessoas, como é o GE, o Globo Esporte, e o presidente do Cruzeiro,
Vou acalmar. Falar que já sabia que se preparava. A gente tá Se mostrando... preparou como? Como? Eu vou ter que fazer um programa um dia inteiro pra falar, porque eu me sinto nesse momento, eu me sinto uma voz de muita gente. O que eu recebi, o que eu tenho recebido de mensagens, para que eu possa ser uma voz do Cruzeiro. E pode ser pena mesmo. Pena que eu sou apenas uma voz. Eu queria ser muito mais. Mas fala pra muita gente. Porque é inadmissível uma matéria dessa, o presidente falar que estava preparado para essa sanção e que não vai fazer nada, né, Cadu? E fica inerte. É tipo assim. É assustador. Ele vai atacar minha casa, eu vou ficar esperando, eu não me preparo para me defender. Pô, se entrega antes de lutar. O pior derrotado não é esse? Com não, certeza. vai vir e eu não vou e tal. Eu não vou fazer nada, vou ficar E aqui que situação esperando. que fica o torcedor? O que ele está fazendo com o torcedor? Eu queria ter mais tempo e ouvir também o Cadu, entendeu? Cadu, é muito importante ouvir o Cadu Doné, o próprio Arthur Moraes, de tanta ligação que ele tem com o Cruzeiro, da vida ali dentro do Cruzeiro, porque eu fico falando, eu queria ouvir vocês mais, porque eu não tem como eu ler uma matéria dessa no Tempo, no GE, em todos os outros sites, do presidente, sabe, parece que tá assim. Não, tudo bem. Vai fazer frio, vou colocar uma blusa e tal. Vai vir uma punição e eu já sabia e tal. Por isso que eu contratei o Pastana e mandei contratar tal jogador e tal. Tudo bem, tem que pagar o funcionário, mas não temos dinheiro. Tudo bem e tal. Aí chega um jogador errado, na sexta, joga na terça. Aí chega um jogador tal. Cruzeiro virou isso, gente. O cara chegou na terça, jogou na quarta. Então, aí o rapaz chegou, vai jogar agora. O Cruzeiro tá trocando com o carro andando no pneu. Isso é total falta de administração, de comando. Falta de comando, não tem comando, Cadu. Eu não tenho mais argumento para falar o que virou o Cruzeiro, Arthur. O que virou o Cruzeiro, Arthur. E tem muita gente dessa administração, Piquetito, que acha, você citou, eu já estou na cobertura há aproximadamente 25 anos ou mais, como setorista do Cruzeiro. Tem muita gente que pensa que eu passei a ser setorista tem pouco tempo, mas são apenas 25 anos, viu? Apenas 25 anos. E eu vivenciei realmente coisas maravilhosas e estou perplexo com tudo isso que está acontecendo nesse momento. Inclusive, até para rolar a bola aí pro Cadu, dizer o seguinte: eu até estava pensando nessa situação esses dias, finalmente. Está sendo criada a Sociedade Democrática Cruzeirense. A matéria está no nosso portal. Cruzeirenses criam um coletivo por mudanças e pagamento de salários de funcionários. O movimento aponta independência de atuais círculos políticos do clube e pede também o licenciamento ou a renúncia do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Quem quiser ver a matéria, repito, do Josias, já tá aqui, o pessoal tá acompanhando aí na live essa matéria, vai lá no portal, a do Gabriel agora há pouco das sanções também a gente mostrou aí, vai lá, tá tudo no nosso portal, você vai ficar super bem informado, @o tempo. Ô, Arthur, deixa eu dar 1 minuto mesmo, contado no relógio pro Cadu falar sobre isso. E aí eu fecho aqui. Vai, Cadu. Acho que o Tutu e o Piqui foram muito bem, é muito importante ouvir a voz dos dois. Realmente fica complicado, né, Piqui, a gente renovar nossos argumentos, a gente não soar repetitivo. Eu até utilizei hoje na minha coluna essa frase que você menciona, Piqui, de Cruzeiro tá sempre trocando pneu com o carro andando, né, em vários aspectos, de treinador, jogador, gestão. Então, sempre parece que é um trabalho meia boca, né, alguma coisa que ainda está acontecendo, nada tá pronto. E sobre essa história da punição, gente, parece que o Cruzeiro desistiu de tentar reverter esse cenário, né? Parece que o Cruzeiro não quer nem tentar, assim, evitar as punições. Vai ter mesmo, é isso aí. Lembra ano passado, o Cruzeiro perdeu 6 pontos, não conseguiu o dinheiro ali que não era tão alto assim, considerando a realidade do futebol, não conseguiu mobilizar, não conseguiu ter parceiros pra ajudar ali. Não, né, é muito triste. Sim, é muito triste. Eu acho que todo noticiário do Cruzeiro nós vamos ter que falar meia hora da Europa mesmo, porque não tem condição. Também a seleção brasileira. Pois é. Então eu fecho aqui dizendo o seguinte: eles estão buscando alternativas junto a empresários para pagar esses funcionários mais humildes da Toquinha. Primeiro, os funcionários.